Pastor Júnior Lima sentado de frente para nós. Ele é moreno, de pele clara, cabelo preto e barba grisalha. Usa jaqueta jeans, blusa branca e óculos. Está sentado à frente de um painel de madeira, falando a uma plateia de 40 pessoas. À direita, Ana Beatriz sinaliza em libras. Provavelmente você está acompanhando alguns tristes acontecimentos do nosso Brasil, do Rio Grande do Sul. A gente tem ouvido falar muito a respeito de cada vez mais refugiados tentando entrar em alguns países, principalmente no Brasil. A gente tem olhado a questão da economia, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, que tem ficado cada vez mais desestabilizada. Isso tem afetado muito a vida de cada um de nós, o nosso bolso, a nossa casa. Nos últimos tempos, muitas notícias de suicídio, até mesmo de crianças, de líderes religiosos que não estão conseguindo mais aguentar o fato de simplesmente viver, estão dando fim nas suas próprias vidas. Sensação de insegurança cada vez aumenta mais. As pessoas elas não estão mais tranquilas caminhando na rua, andando nos seus carros. Essa instabilidade tem afetado o coração das pessoas. O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. A saúde do nosso planeta ela está definhando, está cada vez pior. Pessoas tentando de alguma maneira fazer algo para restaurar isso, mas tem sido muito difícil. E esses e muitos outros acontecimentos têm consumido, e eu acredito que a energia de muita gente. As pessoas têm investido muito tempo, muito recurso, muita saúde para tentar de alguma maneira amenizar os efeitos de todos esses problemas. Temos refletido muito a respeito desses assuntos, tem gerado muitas opiniões, tem gerado muitas reações e ao mesmo tempo muita indiferença. Tem pessoas que não estão dando bola para isso, acham que o planeta Terra vai ser eterno e a coisa nunca vai chegar aonde parece que está chegando. E por muitas vezes nos traz um sentimento, uma sensação de que a vida ela não pode se resumir ao que nós estamos vendo, a toda essa bagunça. Não sei você, mas pessoas estão tendo o sentimento de que alguma coisa está errada e não pode se resumir a tudo isso. Baseado apenas nessa reflexão, eu posso afirmar com toda certeza: você nasceu com um grande anseio pela sua morada celestial. Todo ser humano nasceu com um anseio por algo muito melhor do que está vendo, do que está vivendo, do que está percebendo. Quer uma prova de que essa afirmativa ela é verdade? Reflita simplesmente nas perguntas que pairam nos seus pensamentos quando você se depara com essas realidades. Pergunta sobre morte. Como reagimos quando nos deparamos com ela? E as pessoas não têm o que fazer. Choram, estão tristes, lamentam, mas não têm reações, não sabem como lidar com aquele momento. E no mínimo precisa ser um momento de muita reflexão sobre o tempo. Quanto tempo você tem ainda pela frente? Quando você se dá conta, o tempo passa. Alguns dias eu tinha 19, agora eu tenho quase 39. Refletir sobre o tempo que você passa nessa terra, sobre o sentido da vida, o que acontecerá com a humanidade quando tudo isso passar, para onde nós vamos, o que vai acontecer, por que tanto trabalho, tanta fadiga e desgaste para pagar contas? Precisamos refletir a partir do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a partir daquilo que nós vivemos. O que nós podemos fazer para ser relevante? Moramos tanto tempo no mesmo lugar, no mesmo local e mal conhecemos o nosso vizinho da direita ou da esquerda. Reflexões. E eu quero dizer que as perguntas elas não param por aí. Provavelmente na sua vida, constantemente você faz perguntas, você reflete sobre o seu contexto de vida, sobre a forma ao qual você vive. Pessoas se perguntando como chegamos até aqui mediante a tanta bagunça. Como a sociedade conseguiu permanecer, de certa forma, íntegra, mediante a tanta instabilidade. Nascemos dos pensamentos de alguém ou simplesmente fomos criados pelo acaso?
são perguntas que provavelmente muitas pessoas que estão ao nosso redor não sabem a resposta. E aí fazemos perguntas sobre a dor, fazemos perguntas sobre o futuro, fazemos perguntas sobre a eternidade, simplesmente porque alguma coisa nos diz que algo não está certo ao nosso redor. Há pouco tempo eu tive pneumonia, bem logo que o Benjamin nasceu, e o médico foi claro: não pode pegar no colo, não pode dar beijo, não pode respirar, não pode se mexer, não pode. Não faz sentido, eu estou com meus filhos em casa querendo abraçar, querendo brincar, estou me privando por causa de uma doença. E as guerras? Porque os conflitos e as brigas entre países, entre as potências do mundo, não seguem o mesmo destino, por exemplo, do Orkut. Acaba. E as mortes? Por que tantas lápides, as datas estão cada vez mais curtas, as pessoas estão morrendo mais rápido? Por vários motivos. E as greves, os ônibus parados, as cirurgias que estão sendo interrompidas, os postos de gasolina que não têm gasolina, combustível, as ambulâncias que estão paradas, pessoas perdendo seus empregos, supermercados ao redor do mundo estão sem comida e as pessoas não têm acesso. Por que temos que resolver mais e mais conflitos das pessoas, os problemas? É muito desgaste, é muita dor, é muito tempo investido em coisas que talvez são consequências de uma postura errada ao longo dos séculos. Algo nos diz que isso não é bom. Algo nos diz que não está certo. Algo nos diz que a vida não pode se resumir a isso. Algo nos diz que a terra não é o nosso lar. E alguém nos diz que ainda não estamos em casa. É passageiro. Aqui não é a nossa moradia. E aí começam as respostas para todas essas perguntas, todos esses conflitos. Nós não estamos em casa. João 14, de 2 a 3. Olha só o que Jesus diz. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito, porque eu falo a verdade, tudo que eu falo eu cumpro. E ele continua dizendo: depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei. Promessa de Deus. Ele vai voltar e vai nos levar, tirar de um lugar que é temporário, que é caos mesmo, que são muitos problemas, que não faz sentido, porque não faz sentido. Nós não somos daqui, a nossa essência não pode aceitar tudo aquilo que acontece nesse mundo. E ele disse: eu vou voltar e levarei comigo para onde eu estiver, vocês também estarão. Essa é a promessa de Deus para uma humanidade que está em caos, que está definhando. Essa é a promessa de Deus para esse mundo perdido, um mundo ao qual muitas pessoas fazem dele a sua morada permanente, mas o próprio Jesus nos diz: não é aqui, por isso que está como está, porque um dia isso vai passar, as estruturas não vão aguentar, mas eu voltarei e levarei você para um lugar perfeito, um lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, não haverá caos, não haverá problemas. Mas aí você me pergunta: ok, Júnior, enquanto isso não acontece, o que eu faço aqui? O que eu posso fazer nessa terra? João 14, o texto continua dizendo: eu afirmo a vocês, Jesus disse, que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Você quer saber o que você pode fazer enquanto Ele não volta para nos levar para a morada eterna? Faça aquilo que Jesus fez. E mais, você pode fazer muito mais do que o próprio Jesus fez. Porque é uma promessa do nosso Deus. E Ele continua dizendo: olha só, e tudo que vocês pedirem aqui, nesse tempo, nessa terra em caos, nessa bagunça,
nessa tormenta, em tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. É uma palavra para agora, é para esse tempo, é para esse mundo perdido, é para esse mundo confuso. É para cada um de nós. Vocês podem fazer muito mais do que estão fazendo em benefício desse mundo e em benefício das pessoas, dos seus. Vocês podem, mas como? Eu vou dizer como. Deixando um legado, um simples legado. Fale para alguém que Jesus está preparando um mundo lindo e perfeito, exclusivamente para ela, na eternidade. Deus abençoe.